Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Bom dia, povo de Deus, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja de Ponta Negra. Mais uma segunda-feira se iniciando para a honra e a glória do nosso Deus, né? Nesse momento eu peço a você que deixe seu like, compartilhe, chame seus vizinhos, amigos para assistir com eles a lição da Escola Sabatina de número 5 dessa semana, né? A quinta semana que nós vamos estudar a lição. E já se sinta à vontade para fazer seu comentário, para fazer seu pedido de oração. E no finalzinho a gente vai orar para que Deus faça segundo a sua vontade, né? E convido você agora para a gente orar e entrar na presença do nosso Deus. Então ore comigo, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez, por favor, te pedimos a tua santa e maravilhosa presença, que o Senhor nos permita, Senhor, esse dia maravilhoso, conforme teu querer e tua vontade. Nos ajuda a fazer a tua vontade, né? Nos guia nos teus caminhos, nos protege de todo mal, todo aquele que está com a gente, aqueles que vão ouvir. É isso que te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. E o verso, na verdade eu quero agradecer, né? Quero começar agradecendo aqui pela maravilha que Deus tem feito em minha vida, né? Assim, primeiramente pelo dia que já se iniciou, e também pelo meu trabalho, pela minha esposa, pelos meus filhos, né? E mesmo as dificuldades, eu tenho aprendido muito, né, que Deus tem me ensinado, e que vocês possam orar por esse trabalho, orar pela liderança, né, da nossa igreja, pelo nosso pastor, que sábado foi o dia do pastor e foi feita uma surpresa para ele, foi uma maravilha, uma bênção, né? Então que a gente possa orar um pelos outros, porque não tem coisa melhor do que a gente estar dedicado a assim orar pelo próximo, né? Esse é meu pedido, meu agradecimento em nome de Jesus. Amém, né? Eu também gostaria de agradecer bastante, né? No sábado eu fui invocado para passar a mensagem aqui. Eu até alertei a vocês e aconteceu um acidente com o carro. Na hora que eu fui entrando na rua da minha casa, o cara veio lá desgovernado da moto e bateu no carro. Graças a Deus que não houve nenhum problema de saúde, né? Mas ele conseguiu arranhar meu carro e furar o pneu. Tudo isso no sábado, isso antes de eu pregar. E aí eu fiquei meio abalado, né? Com o susto que a gente toma, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu vim, preguei, foi uma mensagem muito bonita, né? Que Deus me deu assim na mente para pregar, né? E muitas pessoas gostaram. E vocês vão lá no link e olhem lá na programação da igreja que tem lá, né? A mensagem de sábado, né? Eu fiquei muito feliz. Então agradeço a Deus por tudo. Ontem também meu trabalho deu um momento muito grande, graças a Deus. E hoje eu tenho que pegar minhas cadeiras, né? Que tá para comprar umas cadeiras, né? Lá pro meu ponto. Então eu estou muito feliz, né? Por tudo que está acontecendo, pela mensagem, pela compra do meu material, e por estar aqui já no culto matutino, né, para glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém. Amém, né? E o verso dessa semana, para a gente memorizar, está lá em Jó 11, do 25 ao 26, onde diz assim, ó: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, né? Eternamente. Você crê nisto? Na verdade é lá em João, né? E aqui Jesus está falando de dois povos, né? Os que morrerem em Cristo, acreditando que Cristo é o seu único caminho, a verdade e a vida, e aqueles que estão vivos quando Jesus voltar, que vão estar esperançosos da sua vinda
e vão estar querendo, né, subir junto com Jesus. Então, aqui está a perseverança daqueles que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, que nós possamos entender a mensagem dessa manhã, porque ela é muito forte para poucos que querem entender essa mensagem. Então, fique com a gente até o final. Amém, né? E aqui de ressurreições anterior à cruz, né? Sábado, né? Dia 22 de outubro, né? Que teve essa mensagem. Então aqui diz: a referência do Antigo Testamento, a ressurreição que vimos até agora, se fundamenta em grande parte em expectativas pessoais e em promessas. No entanto, também temos registros inspiradores de casos em que pessoas realmente foram ressuscitadas dos mortos. Então a gente vê que há uma grande confusão que as pessoas fazem entre ressurreição e encarnação. Algumas pessoas quiseram até levantar a hipótese que Jesus reencarnou. Não, Jesus ressuscitou. Ele disse: eu sou a ressurreição. Por isso, quando Jesus quis ir para Jerusalém para ser morto, né? Pedro pulou lá e disse: não, Senhor, a gente vai te proteger, a gente vai isso, vai aquilo. Ali quem estava falando não era Pedro, era o diabo. E aí Jesus disse: não, arreda de mim, Satanás, tu é para mim uma pedra de tropeço. Então, por quê? Porque ali era o plano da salvação, e no plano da salvação Jesus teria que morrer para poder ressuscitar, e todo mundo vê que ele morreu e ressuscitou. Era o plano, não tinha outro objetivo. Jesus só vai ficar aqui, não vai morrer, tal, mas esse era o plano. Então muitas vezes Deus tem um plano na minha, na tua vida, para que você cumpra, né? E esse plano a gente tem que cumprir, sabe por quê? Porque foi elaborado por aquele que nunca falha e nunca erra, sabe de tudo. Então por isso que a gente tem que ter esse entendimento, de saber que a ressurreição teria que acontecer, porque fazia parte do plano da salvação. Como eu e você também fazemos parte do plano da salvação, que é buscar outras pessoas, levar a mensagem para outras pessoas, mostrar para ela que Cristo é Filho de Deus e que Cristo é o nosso Salvador. É verdade, né? E também aqui meu amigo Beethoven, né, tá pedindo oração por ele, porque essa semana ele veio, na verdade ontem sábado ele veio através de Thales, né, o irmão nosso aqui da igreja, e se sinta à vontade, viu, meu irmão Beethoven, para fazer seu comentário aí no vídeo aí. Ele acabou de mandar mensagem para mim, acabou de pedir oração aqui, amém, irmão. E aqui continua dizendo assim, ó: a primeira ressurreição foi a de Moisés, né, durante a monarquia de Israel. O filho da viúva de Serepta e o filho da Sunamita também foram ressuscitados. Cristo, durante seu ministério terrestre, ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e com exceção e depois Lázaro, com exceção de Moisés. Todas essas pessoas foram ressuscitadas como mortais que, enfim, voltariam a morrer. Esses casos também confirmam o ensino bíblico da inconsciência dos mortos. E nenhum desses relatos, nem em qualquer outra narrativa bíblica da ressurreição, há alguma menção a uma suposta experiência de vida após a morte. Pois é, a pessoa que acredita em ressurreição ou vida após a morte é a pessoa que não tem estudo, né? Porque até então, antes de eu estudar a Bíblia, eu também acreditava nisso. É por isso que em Oséias 4:6, Deus diz lá que o povo de Deus está se perdendo porque falta conhecimento. E João 5:39, Jesus diz lá que examinar as Escrituras, porque testifica ter nela a vida eterna, né? Então, quando você começa a examinar a Bíblia, não estudar, quer dizer, não ler, examinar, né? Estudar ela, você vai entender coisas que você, lendo, você não vai entender. Porque muitas vezes a gente lê um capítulo ou um versículo,
aí tira suas próprias conclusões, né? Aí quando a gente vai ver o contexto, não tem nada a ver com o que a gente leu. A gente pode até entender uma coisa, mas o contexto fala outra, né? E lá está dizendo que quando a gente morre, o corpo se transforma em pó da terra e o fôlego de vida sobe para Deus, né? Porque é dele, ele quem nos deu, né? Então é bem justo de voltar o fôlego de vida para ele, né? Então que a gente possa entender, como a gente viu semana passada, que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então morreu. A gente fez até uma comparação de quem fez uma cirurgia. Eu já tive essa experiência e foi ali que eu tive a certeza de que morrer é como se fosse um sono. Você, quando está dormindo, você está morto. Até porque você está dormindo, se você tiver um sono profundo, alguém vai tirar você de onde você começou a dormir, vai levar para outro canto. Quando você acordar, você não vai... Poxa, eu não estava aqui, eu dormi em casa, e eu estou fazendo o que aqui? Eu tenho certeza que você vai tomar um susto. Então isso quer dizer que você estava morto e Deus te ressuscita todo dia para a honra e a glória dele. Então preste mais atenção. É isso mesmo, né? E aqui já no domingo, dia 23 de outubro, fala sobre a ressurreição de Moisés. Esse é um assunto que tem inspirado muitas pessoas, até debates, né, sobre a ressurreição. Diz que ressuscitou, diz que não ressuscitou. Então é muita polêmica, né? Porque as pessoas querem fazer aquilo que a Bíblia não fala. Se a Bíblia diz que Moisés estava com Jesus, né? Foi visitar Jesus antes da sua ilha para ser crucificado e tal. Então ali estava Elias e Moisés. Se a Bíblia diz que estava Elias e Moisés, está ali Elias e Moisés. Eu não posso estar questionando a Bíblia porque é o sábado, porque não é domingo, porque não é segunda, porque é o sábado, que foi o dia que Deus escolheu. Então a gente vê que muitas vezes os assuntos tornam-se de debates, não porque Deus não deixou claro sim. A gente é que tem uma mente muito fértil, né? E começa a fazer coisas que você nem imagina, né? Aqui diz, né? Alguns pais da igreja grega de Alexandria argumentaram que quando Moisés morreu, 2 Moisés foram vistos, um vivo no espírito, outro morto no corpo, um subindo ao céu com os anjos e o outro sepultado na terra. Orígenes Homilis em Jesué. Aí aqui a gente vê, né, que também ele fala aqui em Clementino, fala essa distinção entre a ascensão da alma e o enterro do corpo tem sido para os que creem no conceito grego de a alma imortal, mas isso não é bíblico. Judas 9 confirma a ressurreição do corpo de Moisés. A disputa foi a respeito do corpo de Moisés e não sobre uma suposta alma sobrevivente. Veja, então ele deixa muito bem claro, gente, o ser humano, enfim, é que fica buscando coisa ou querendo mostrar uma coisa que não existe, que não tem. A briga entre o inimigo e Deus não foi pela alma, foi pelo corpo. Você imagina, por exemplo, se Moisés fosse encontrado e fosse sepultado, as pessoas iriam fazer como se fosse uma adoração a Moisés, e aquele ia adorar Moisés no lugar de quem? De Deus. Então Deus, sabendo disso, que ia acontecer a mesma coisa foi a de Maria, mas Maria viram onde enterraram Maria, e hoje, até hoje, as pessoas adoram Maria como se Maria estivesse viva, e Maria não ressuscitou. Maria está lá esperando o grande dia onde Jesus, onde Deus vai chamar, e todos aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar. Agora algumas pessoas pregam na imortalidade, não, a alma não morre, e a Bíblia já falou várias vezes, Jesus dizendo, todas as almas são minhas, certamente a alma que pecar certamente morrerá. Então nós temos essa convicção. Então a briga de Deus, briga que eu digo assim, a disputa de Deus com o inimigo, é porque ele queria o corpo, queria que Deus fizesse com que as pessoas achassem, olha, Moisés morreu, vamos sepultar ele, e ali ia criar logo um tipo de local para adoração, que Moisés estava enterrado ali,
Isso Deus não quer, que Deus desse, importa que me siga, né, em espírito e verdade, entendeu? Então é a ordem de Deus sobre isso, né? Então o próprio Deus foi quem sepultou Moisés, nenhuma pessoa sabendo onde estava, mas o próprio Deus sepultou, e depois Moisés foi o que? Ressuscitado. Agora a Bíblia não revela como é que foi esse episódio. Lá no céu Deus vai mostrar como é que foi, mas tenho certeza que Deus o ressuscitou e levou para o céu, onde tem 3 que tiveram aqui na terra, mais 2 no caso, né? Moisés, Elias e Enoque. Só são essas as pessoas que estavam na terra e foram para o céu, e fora Jesus. Mas Jesus nem conta, né? Que Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Então a gente tem que ter essa convicção de saber, né, que pela disputa do corpo de Moisés, Deus escondeu em determinado local, ressuscitou e ninguém ficou sabendo, porque isso aí tem coisa que só pertence a Deus. Mas eu tenho que entender, compreender e aceitar, e não estar botando conjecturas, foi isso, foi daquilo, foi daquela forma, não. O que é para ser mostrado a nós, Deus mostra. O que não é, Deus só vai mostrar quando a gente estiver lá no céu. É verdade, né? E aqui ainda diz que Deuteronômio 34, do 5 ao versículo 7, nos diz que Moisés morreu aos 120 anos de idade, né? E o Senhor o sepultou num lugar escondido, um vale na terra de Moabe. Mas o profeta não permaneceu muito tempo na sepultura. O próprio Cristo, com os anjos que o sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar vida a um morto, né? Aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia, né? Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo isso ao seu Pai, dizendo: ó Senhor, te repreenda. A ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado da sua pressa. Os justos mortos voltariam a viver. Então veja que aqui em outros momentos é porque aqui está focando numa coisa, na morte e ressurreição. Mas em outro momento da lição da escola sabatina fala que Satanás veio atrás de Moisés por causa do pecado. Moisés pecou contra Deus, e todo aquele que pecar contra Deus vai ter a morte eterna. Então quando a gente peca, a gente se torna escravo do pecado. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então ele se sente no direito de nos levar para onde ele quiser, porque se nós pecamos, então nós não pertencemos a Deus, porque diz que ele não é o pai da mentira. Quem mente peca contra Deus, e nós se tornamos filhos do diabo quando nós estamos em pecado. Então o diabo se sentiu no direito porque Moisés pecou contra Deus. Então mesmo assim, aquele homem de fé buscando, teve o privilégio, o vislumbre de não ter visto a terra prometida aqui em vida, mas ele teve o privilégio de conhecer a terra prometida lá no céu. Então veja que Deus, muitas das vezes, ele traça um caminho para você que você, poxa, eu queria desse jeito, que fosse assim, mas eu disse, calma que eu tenho algo melhor para você. E foi aonde Deus disse assim: olha Moisés, dá uma olhada nessa terra aí. Quando Moisés olhou, eu acredito em emoção, né? Depois de 40 anos, você vê uma terra que Deus prometeu você lá no começo. Aquela emoção foi imensa para Moisés, né? E aí Deus disse assim: tu tá vendo aí, mas tu não vai poder entrar. Eu acredito que Moisés, dentro dele, ainda se questionou, né? Eu acredito assim, porque nós somos falhos, gente. Nós somos igual a eles naquele tempo. Então, mas Deus não revelou para ele que ia fazer algo melhor. Ao ele dormir, né, no pó da terra, Deus ia ressuscitar e levar ele lá no céu. Então isso é o poder de Deus que faz comigo e com você, meu irmão. É uma coisa que é de ficar maravilhado, esse Deus que hoje nós buscamos ele e nós servimos.
gente vê que quando a gente estuda a Bíblia, sem nenhum questionamento, simplesmente deixado levar pelo Espírito Santo de Deus, primeiramente, quando a gente orar, a gente tem que pedir que o Espírito Santo abra nossa mente, para que a gente possa entender o que Deus está falando para cada um de nós. E depois nós não podemos questionar o que Deus diz para nós. O problema é que as pessoas querem saber mais do que Deus, querem falar aquilo que Deus não diz ou que a Bíblia não fala. Aí a Bíblia diz, em primeiro Pedro, ele diz: os estáveis, eles perturbam, mudam, troca a Bíblia pela perturba as Escrituras para a sua própria destruição. Então a gente tem que estar bem atento a isso aí. Na transfiguração encontramos evidência da ressurreição de Moisés. Ali ele apareceu com o profeta Elias, que havia sido trasladado sem ver a morte. Moisés e Elias até conversaram com Jesus. A aparição de Moisés prova da vitória vindoura de Cristo sobre o pecado e a morte, e retratam na passagem em termos inequívocos foram Moisés e Elias. Não seus espíritos que apareceram a Jesus ali. Elias não havia morrido. Aqui, se você observar, por que Deus colocaria Moisés e Elias? Por que não foi Elias e Enoque? Por que não foi Elias e outra pessoa? Mas por que Elias e Moisés? Sabe por quê? Algumas pessoas até nem sabem isso, mas você vai saber agora. Elias e Moisés representam dois tipos de pessoas que irão para o céu, né? Elias não passou pela morte. Elias foi trasladado, foi levado, não morreu. E Moisés passou pela morte e foi ressuscitado. Então são essas duas características das pessoas que vão para o céu. O que morrerem antes de Jesus voltar, né? Nós vamos daqui a 100 anos, a gente vai estar todo dormindo no pó da terra. Mas tem um povo que vai ver a vinda de Jesus, não vão passar pela morte, entendeu? Então Elias representa esse povo, o que vão para o céu sem passar pela morte. Ele foi levado vivo para o céu, não morreu para ir para o céu. Ele representa esse povo que quando Jesus voltar vão estar na terra vivo, e eles vão ser transladados, serão arrebatados para o céu. Quanto a Moisés, é o povo que morreu, o povo que passaram pela morte, e que Deus vai ressuscitar todos eles no grande dia, quando Jesus vai dar ordem ao anjo, ao ressoar da trombeta, todos aqueles que morreram em Cristo, desde Adão e Eva até o momento, irão ressuscitar. Todos eles irão para o céu. A Bíblia diz que primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo, depois os vivos serão o quê? Serão arrebatados. Então isso vai ser os dois significados. Moisés e Elias, um representa o povo que vai morrer e vai ressuscitar, e outro representa o povo que está vivo quando Jesus voltar. São essas duas classes das pessoas que nós estamos estudando e que irá acontecer. Agora, quantas pessoas sabem dessa forma? Quantas pessoas já leram e já botaram isso na sua consciência? São poucas, e até as próprias pessoas que escutam essa mensagem ainda podem questionar. Não, porque isso, porque aquilo. Eu não tenho que questionar, isso aí está bem claro na minha mente, no meu coração. Quando Deus diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aí está a característica da igreja verdadeira, da igreja que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. E ele ainda diz ainda: resguarda o testemunho e sela a lei no coração de meus discípulos. Então, o discípulo verdadeiro de Jesus é quem tem um selo. O selo de quê? Da lei de Deus, e obedece. Não vai questionar porque é a segunda, que é a terça, que é a... Não, ele vai dizer assim: eu vou aceitar porque foi Deus que me orientou e foi Deus que mandou.
É verdade, né? Então, deixa eu dar outro recado aqui para vocês aqui. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, fala da agonia, né, de Jesus lá no Getsemane, né? Que diz assim, ó: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escondido, Jesus lhe disse: orai para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastaram cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava e dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, meu irmão, esse momento aqui é o momento da gente parar e refletir. Foi quando Jesus estava tão atribulado, que a Bíblia relata que ele começou a entrar em depressão, porque ele sabia da agonia que ele ia passar, né? As dores que ele já estava sentindo, mas que ele ia sentir dores piores, né? E ele sentiu medo, não pelo aquilo que ele ia passar, mas ele estava sentindo medo da quantidade de pecado que estava vindo sobre ele e Deus não fazer-se mais presente diante dele. Muitas vezes, quando ele buscava a presença de Deus, os pecados sobre Jesus já eram tantos que muitas vezes ele não sentia a presença como deveria, e então ele se agoniava, ele se aperreava, e foi aí onde ele começou a clamar ali a Deus que, se fosse possível, passasse aquele cálice, mas se fizesse nele tudo que ele já tinha planejado, né, conforme a vontade de Deus. E aí foi feito. Nesse momento, Jesus Cristo orou tão forte que disse que o seu suor saíram como sangue, né, pingaram como sangue, de tão forte que estava a sua depressão, sua agonia. E quando os anjos celestiais viram essa depressão, essa agonia de Jesus, e não tinha ninguém ali para o confortar, os anjos desceram e um deles se aproximou, botou sua cabeça sobre o seu peito e o consolou. Olha só que privilégio de um ser celestial reconhecer do seu Criador, enquanto muitas vezes nós não chegamos nem um rastro de um ser celestial, e muitas vezes a gente ignoramos a mensagem que aqui está, que é uma mensagem viva de salvação, e a gente fica se questionando: eu vou lá seguir isso, eu vou fazer aquilo. Irmão, não questione, só obedeça, como o Gênesis falou aqui agora, porque nós estamos aqui para servir, não para ser servido, porque Deus veio buscar os pecadores, não veio buscar os salvos, nem santos. Deus veio buscar os perdidos, os fracos que estão se sentindo humilhados, os fracos que estão se sentindo fracos na fé. Nós estamos aqui para te guiar, junto com Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Então, Gênesis vai orar. Espero em Jesus que o Espírito que está aqui vá até você e convença da verdade, em nome de Jesus. Oi. Como eu falei aqui, que o meu está ligado, dê uma olhadinha no culto de sábado, né, que foi maravilhoso, e fala sobre um tema muito interessante: 2 povos, 2 caminhos e uma decisão. Vá lá olhar que você vai ver o quanto de informação nós temos para dar para vocês, né? Aqui nós temos a Cátia Leal. Bom dia, que Deus esteja com todos nós. Ore por mim, iremos orar sim, irmã. A minha irmã Cília diz: bom dia, irmão, agradeço a Deus por tudo em nossa vida, amém. Beethoven já vai começar os estudos, né, Beethoven? Que Deus continue iluminando esse homem de Deus. Obrigado pelo Criador ter colocado vocês, olha que coisa maravilhosa, amém, viu, meu irmão? Em minha vida. Logo estarei aí reunido com vocês para fortalecer a fé.
Glória a Deus, meu irmão. Isso chega, me arrupiei. Fiquei arrupiado, realmente. Esperamos, meu irmão, que Deus está precisando de soldados. Você, o Alex, acorda, Alex. Certo? Para a gente vir. Marisa Reis, dá bom dia. Deus abençoe, né, a mim. A irmã Ciele, de bom dia, meus queridos irmãos e abençoados por Deus, né? E tem entre outras mensagens. E aqui a gente fala também um pouco de Dagmar, né? Quer dizer, Dagmar Fonseca, bom dia. Ore pela amiga Vitória. Ela está com depressão. E pelo estudo que a sua mãe vamos começar. Olha, vamos orar sim, irmã, pelo estudo que vai começar. A irmã Dagmar está aí para dar esses estudos. Daí Cirle também, ele não deixou de agradecer, né, pelo almoço sábado. Foi uma benção. Foi uma benção, irmã. Comi tanto que fiquei com os queixos doendo. Tem um cara aqui que comeu pouco. Não, eu como fruta, foi uns 4, 5 pratos, mas foi uma benção. E ainda sobrou, viu? Então, muita comida, viu? A gente ficou, olha que coisa bem interessante que a minha irmã colocou aqui, né? Ela colocou assim, ó, foi uma bênção, pois vi minha mãe feliz. Olha, maravilha, obrigado. Viu? Minha mãe sorria porque minha mãe, como a minha irmã, ela sai muito pouco de casa, vê muito pouca gente. Então, quando ela viu os irmãos tudo lá em casa, conversando, sorrindo, trabalhando. Esqueceu da minha gravata, viu? Foi, a gente até encontrou a gravata também lá. Entendeu? Então a gente ficou muito feliz, a gente até planejou, não, gente, vamos fazer mais, porque ela se sente bem. Tem pessoas que pregam com palavras, outras pregam com louvor e outras pregam com bondade, com carinho. É o caso da minha mãe. Então, que Deus abençoe minha irmã, minha mãe, minha esposa também que está lá comigo. Então, que a gente abençoe a todos, minha filha que viajou, Paulo Henrique também que viajou, botaram tudo na presença de Deus e pela juventude, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos muito felizes, né, com esse momento. Beethoven ainda diz ainda: precisamos ressuscitar e fortalecer nossa fé a cada dia. Deus tem planos grandes, né? Plano grande na nossa vida. Eu acredito, Beethoven, só dizendo aqui para você, eu acredito que você vai ser um grande pregador e também um estudioso da Bíblia para dar estudos. É isso que Deus está precisando, de gente para trabalhar. E não gente para criticar e para reclamar e murmurar. Esse Deus não se agrada. Deus se agrada de pessoas que tomam a decisão para ir, ó, na batalha. Que isso é uma batalha, gente. Isso não é um piquenique. Nós estamos no meio de uma grande batalha. E que só vai sair vencedor aqueles que buscar a Cristo. Aquele que se entregar de corpo e alma para fazer essa obra. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque nós sabemos que um dia, quando a gente dormir no pó da terra, nós iremos ressuscitar, porque Jesus fez dessa forma para a gente entender que não é encarnação, é ressurreição, e só quem tem esse poder é Deus. Então que a gente possa orar mais por essas pessoas, orar por Vitória que está com depressão. Vitória, minha querida, levanta essa cadeira, mulher, levanta dessa cama, levanta o sofá e venha buscar a Deus. Quiser, gente, venha para aqui assistir o culto matutino, que é maravilhoso, e que a gente faz esse culto com tanta vontade, com tanta graça, que a gente não sente nenhum fardo, a gente sente uma alegria, porque quando você trabalha para Deus, é uma alegria ser participante do sofrimento de Jesus, pregar a sua palavra, anunciar que Jesus está voltando. Por isso, você que está aí do outro lado, que está ouvindo, ó, levanta menino, levanta menina, e vamos trabalhar na obra do Senhor, porque o Senhor está ansioso para nos abraçar e nos dar a coroa da salvação. Obrigado por tudo, Senhor, por esse culto. Estaremos amanhã aqui para glorificar e exaltar o Teu nome. Já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Um bom dia, até amanhã, em nome de Jesus, viu? Bom dia, povo de Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Não esqueça de dar seu like, de curtir.